Acompanhando o imperador Dom Pedro II em sua famosa viagem a Minas, chegamos hoje a Ouro Preto, a quarta cidade por ele visitada no seu périplo pelo nosso estado no ano de 1881. Para falarmos sobre essa histórica visita, estamos recebendo hoje 2 associados efetivos do nosso Instituto, Ângelo Osvaldo de Araújo Santos e Marcos Henrique Caldeira Brant. Ângelo Osvaldo é jornalista, escritor, curador de arte, advogado e gestor público. Atualmente é o prefeito municipal de Ouro Preto e ali cumpre o seu 4º mandato, 2021-2024, após ter exercido o cargo entre 1993 e 1996. E depois, entre 2005 e 2009. E ainda entre 2009 e 2012. Não só a Ouro Preto, Ângelo tem servido com elevado espírito público e exemplar compromisso cívico, mas também a Minas Gerais e ao Brasil. Ao nosso estado, ele serviu como secretário de Estado da Cultura em 2 períodos governamentais, 1999 a 2002 e 2015 a 2018. Em âmbito federal, também teve a sua competência reconhecida. Exerceu interinamente o cargo de Ministro da Cultura do Brasil. Dirigiu o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IFAM, e também o Instituto Brasileiro de Museus, o IBRA. Marcos Henrique Caldeira Brant é advogado graduado pela Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais. Além dos estudos jurídicos, dedica-se também a pesquisas no campo da história e da cultura mineira, e também da opiologia, da medalística e da vexilologia, ou seja, o estudo das bandeiras, dos pavilhões, dos estandartes, etc. Como desembargador de carreira, judicou nas seguintes comarcas: Teixeiras, Nova Era, Santa Luzia e Belo Horizonte. Foi ainda juiz eleitoral e juiz corregedor. Atualmente, ele é desembargador do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. O Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais agradece a ambos a acolhida pronta e cordial ao convite e também a presença virtual como palestrantes para falarmos sobre a visita de Dom Pedro II à cidade de Ouro Preto há cerca de 140 anos, nos idos de 1881. O prefeito Ângelo Osvaldo discorrerá sobre aspectos gerais da visita e o desembargador Marcos Henrique cuidará particularmente da visita do imperador ao Tribunal de Relação de Minas Gerais. Por ele, o imperador, criado em 1873 e instalado em 1874 em Ouro Preto, então capital da província de Minas Gerais. Ouviremos a seguir um e outro palestrante. O ponto alto da longa viagem de Dom Pedro II a Minas Gerais, faz 140 anos, foi a visita a Ouro Preto, então capital da província das Minas Gerais.
Pela primeira vez, o imperador visitava a capital mineira, 41 anos depois de ter sido declarado maior e coroado chefe do Império Brasileiro. Essa viagem foi muito preparada e ele chega a Ouro Preto cercado de aplausos, como ele anota, foi recebido muito entusiasticamente. Ele chegou no dia 30 de março de 1881 a Ouro Preto e aqui ficou até o dia 2 de abril, quando seguiu viagem no sentido de Sabará. E acaba retornando a Ouro Preto no final do mês de abril. Entre 18 e 21 de abril, ele estará também em Ouro Preto, exatamente no 21 de abril, aniversário do enforcamento de Tiradentes em 1792, ele parte para a Barbacena, outra vez, onde vai tomar o trem e ainda percorrer algumas cidades mineiras até retornar ao Rio de Janeiro. Nessa longa viagem, Pedro II conhece então Ouro Preto e se dedica a andar pela cidade. Ele vai às igrejas, ele vai às repartições públicas, ele visita o Tribunal de Justiça, que havia sido instalado finalmente em Minas Gerais, porque durante muitos anos ainda dependíamos da segunda instância na Bahia. Ele visita a Casa dos Contos, a Secretaria da Fazenda, diversas igrejas, escolas. Ele se mostra entusiasmado com a Escola de Minas, dirigida pelo engenheiro francês Claude-Henri Gorsex, que ele havia convidado para aqui instalar essa escola de engenharia, de Minas e geologia. E ele assiste, inclusive, a uma aula de Gorsex, tanto na sala de aula, nas dependências da Escola de Minas, ao lado da Igreja das Mercês de cima, quanto também a uma conferência de Gorsex na Assembleia Provincial, que é hoje o centro acadêmico da Escola de Minas. Ele mostra bastante interesse pela cidade, excursiona, conversa com as pessoas, coleta informações sobre botânica, sobre geologia, sobre a população da cidade. Ele se mostra interessado, curioso, mas nota-se um certo distanciamento. Ele não parece que é um imperador, o chefe do poder maior do país, que é um império, está sob o domínio dele. Ele tem sempre uma curiosidade, um pouco de alguém que vem descobrir algo que não conhecia muito bem. Ele anota isso no seu diário, são anotações de quem mantém um certo distanciamento, mas pode ser pela personalidade dele. Em todo caso, ele se faz presente, ele compartilha, ele anda pela cidade. E vai também visitar os distritos ouropretanos de Cachoeira do Campo e Santo Antônio da Casa Branca, hoje Glaura, de onde saiu para atravessar a ponte de Ana de Sá sobre o Rio das Velhas. Essa ponte existe até hoje porque é um trecho em que o Rio das Velhas tem uma ilha, o que permite a construção de 2 lances de ponte para que os viajantes seguissem de Vila Rica e de Ouro Preto até a cidade de Sabará e toda a região norte de Minas Gerais. Dom Pedro faz essa longa viagem e volta por Mariana. Ele passa a Semana Santa de 1881 em Mariana, hospedado no Palácio Episcopal de Dom Antônio Ferreira Viçoso, que era o bispo de Mariana, e depois ele retorna a Ouro Preto e ele retorna a cavalo. Ele sai de Mariana e vai até o nosso distrito ouropretano de Antônio Pereira, visita a Gruta de Nossa Senhora da Lapa e depois ele vem a cavalo pela Estrada da Serra e diz, anota no seu diário: hoje voltei a Ouro Preto pela antiga Vila Rica, que me lembrou Pompeia. Por quê? Porque ele atravessou todas as ruínas do Morro da Queimada, da Grande Queimada de 1720, um incêndio promovido pelo governador Conde de Assumar para reprimir a sedição de Vila Rica, a sedição de Filipe dos Santos. E Dom Pedro viu ainda aquelas ruínas intocadas no Morro da Encardideira, até quase a entrada da área urbana de Ouro Preto, a área habitada de Ouro Preto, e ele anota isso
que havia se lembrado de Pompeia. Assim como ele disse que quando chegou em Ouro Preto, ele pensou em Edimburgo, na Escócia. Por quê? Porque Ouro Preto era sempre coberta por uma bruma. Hoje, de vez em quando, ainda temos isso. Mas naquela época, seguramente, no meio da bruma toda espessa que encobria Ouro Preto, ele se lembrou de Edimburgo. No momento, depois se lembrou de Pompeia, no trecho final da sua visita. Nesse último dia também de estado em Ouro Preto, ele fez questão de levar a imperatriz Teresa Cristina para ver uma vista muito bonita da cidade, que até hoje ainda é a preferida dos turistas. Ele foi ao adro da igreja de São Francisco de Paula para ver o centro de Ouro Preto. De lá se avistam a igreja do Carmo, o Museu da Inconfidência, um grande trecho da Praça Tiradentes com o Palácio dos Governadores e ao fundo, lá no fundo, a igreja de Santa Efigênia. Ele então entra na igreja de São Francisco de Paula e fixa um cravo no altar lateral esquerdo, marcando o seu gesto de apoio à conclusão das obras da igreja de São Francisco de Paula, que ainda vão se arrastar até 1910. Dom Pedro visitou também a cadeia de Ouro Preto, a penitenciária da província, encantado pela beleza do palácio. Era a antiga Casa de Câmara e Cadeia de Vila Rica, hoje o Museu da Inconfidência, um dos mais bonitos edifícios da era colonial no Brasil. Ele fica impressionado com a situação dos presos amontoados lá nas celas, havia mais de 300 presos, e ele recomenda que se colocassem vidraças nas grandes janelas, porque elas tinham apenas grades, e ele vê que os presos estavam em má condição, com muito frio. Durante a visita também foram alforriados vários escravos em homenagem à presença do imperador e da imperatriz. Os escravos que conduziram a liteira de Dona Teresa Cristina foram depois alforriados ali em homenagem aos imperadores, o que mostra que ele já ali há 7 anos antes da abolição da escravatura já estimulava também pelo menos um gesto humanitário daqueles proprietários de escravos que vinham beijar-lhe a mão. Outro dado interessante foi o encontro de Dom Pedro II com o escritor Bernardo Guimarães. Bernardo Guimarães morava em Ouro Preto, onde nasceu, já tinha andado por São Paulo, por Goiás, mas morava em Ouro Preto, e ele leva 2 filhas para apresentá-las ao imperador. O imperador, depois, no retorno a Ouro Preto, depois da visita mariana, no final da jornada, ele está outra vez com Bernardo Guimarães e recebe dele as obras completas. E o imperador lhe pergunta, estas são todas as suas obras? Ele diz, não, majestade, eu tenho aqui também essas 2 que são as minhas melhores obras. Eram as suas filhas. Uma delas, Constancinha, que pouco depois ia morrer tuberculosa, noiva do poeta Alfonso de Guimarães. Dom Pedro se impressiona muito com Ouro Preto, ele quer conhecer mais da Inconfidência Mineira, discretamente, mas ele demonstra esse interesse. Ele foi até a casa de Marília de Dirceu, no fundo do Antônio Dias, onde está hoje a Escola Estadual Marília de Dirceu, e ele ali viu o quarto de Marília, ele se sentou de uma janela de onde ela avistava a Casa de Gonzaga, a Casa do Ouvidor, que é hoje a Secretaria de Turismo de Ouro Preto, onde morou o desembargador Tomás Antônio Gonzaga, enquanto ouvidor de Vila Rica. E ele vê depois uma descendente de Marília. Disseram a ele que era a neta de Marília de Dirceu, mas talvez fosse a sobrinha de Marília de Dirceu, porque seria filha de Anacleto Teixeira de Queiroga, um sobrinho criado por Marília, mas muitos dizem que poderia ter sido filho dela. Anacleto estudou medicina no Rio de Janeiro, casou-se, morou em Ouro Preto, e uma filha dele casou-se com Carlos Gabriel Andrade, que recebeu Dom Pedro II como presidente da Câmara e foi depois elevado a barão de Saramenha. Tudo isso mostra um imperador se deslocando até com uma certa agilidade pela cidade de Ouro Preto, vinha ao bairro do Antônio Dias, ia ao bairro do Pilar, entrava na matriz do Pilar. Ele diz que tomou banho frio na casa de banhos que havia no Palácio dos Governadores e leu lá uma inscrição do Conde da Palma, que havia criado aquele jardim pagão com uma casa de banhos em 1812.
E Dom Pedro anota essa nota ali, apenas consegui ver Conde de Palma, 1812. E ele elogia o palácio onde ficou confortavelmente instalado e observa alguns movimentos na cidade. Havia um jornalista que havia falado mal das ouropretanas num jornal do Rio. Ele cobria a visita de Dom Pedro e escreveu alguma coisa sobre as ouropretanas e quiseram linchá-lo. Ele apenas observa isso. O jornalista está aí em maus lençóis porque o povo está revoltado com ele. E há uma série de outros detalhes muito interessantes. Vale a pena ler o diário de Dom Pedro, conhecer em detalhes realmente o que ele fez em Ouro Preto nesses dias, no início de abril e no final de abril de 1881. Um imperador descobrindo a sua antiga capital, a sua antiga Vila Rica, já então uma vila pobre, empobrecida pelo esgotamento dos veios de ouro, mas uma cidade marcada pela força da história, onde ele veio pisar no mesmo chão dos Inconfidentes de 1789, onde ele veio conhecer a história de Tiradentes, onde ele viu o drama de Marília de Dirceu e o poeta Tomás Gonzaga. A viagem de Dom Pedro fica na história e é um convite para que todos voltem a Ouro Preto para percorrer esses caminhos que sempre nos levam do passado diretamente ao futuro do nosso país, porque quem conhece Ouro Preto não pode desacreditar da história do Brasil. Neste ano de 2021, em que se comemora 140 anos da viagem oficial do imperador Dom Pedro II à província de Minas Gerais, o Instituto Histórico Geográfico, no seu dever de guardião da história mineira, rememora essa importante efeméride. Em 1881, o vasto Império do Brasil restava dividido em 20 províncias e um município autônomo. O imperador visava empreender viagens de caráter político-estratégico às províncias, além de fomentar sua curiosidade pelas questões culturais. Sabemos que Dom Pedro II era um homem de distinto interesse por esses assuntos. De 26 de março a 30 de abril de 1881, totalizando 36 dias, o imperador empreendeu viagem pelo interior da província de Minas Gerais, numa rota de centenas de léguas. Na capital de Ouro Preto, centro administrativo e político da província mineira, o imperador esteve em 2 momentos distintos, visitando diversas instituições locais e órgãos públicos, dentre eles o Tribunal da Relação, que ele próprio havia criado há 8 anos. O Tribunal da Relação da província de Minas Gerais, também designado Relação de Ouro Preto, foi criado por meio de decreto imperial de número 2342, de 6 de agosto de 1873. Coube a este notável brasileiro as criações dos Tribunais da Relação do Império, um total de 7 relações, como estava previsto na Constituição de 1824. Este nome relação era a designação jurídica da época para as cortes de segunda instância, às quais competia o julgamento de agravos e recursos. O vocábulo relação vem do latim relatio e significa conduzir, relatar, expor. O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, quando das comemorações dos seus 145 anos de criação, em 2018, rendeu um devido tributo a Dom Pedro II, reverenciando e eternizando sua figura ímpar, inaugurando em sua nova sede uma erma de bronze em seu louvor. É interessante destacar, nos detalhes da bela e realística escultura, que o imperador foi retratado aos 48 anos, idade que possuía quando assinou o ato de criação do tribunal. Criado o Tribunal da Relação da província de Minas, com decurso de 6 meses, foi efetivamente instalado na data de 3 de fevereiro de 1874, na velha capital colonial de Ouro Preto. Funcionou por 23 anos ininterruptos num sobrado setecentista de 2 pavimentos e vários cômodos, situado na Rua Conde de Bobadela, número 59, mais conhecida como Rua Direita. Interessante realçar que esse sobrado pertenceu ao coronel do Regimento de Cavalaria, Francisco de Paula Freire Andrade, inconfidente, morto no exílio em Angola. E lá foram realizadas várias reuniões dos conjurados, que visavam a independência e a república. Nos diários de Pedro II, Viagem a Minas Gerais, volume 24,
e das transcrições realizadas pelo Museu Imperial em Petrópolis, podemos notar que o imperador teve boas impressões da província mineira. O imperador tinha o cuidado de registrar sua viagem através de uma caderneta de anotações. Em tais registros, os escritos eram sempre concisos. Perlustrando todo o diário, verifica-se que para cada dia, em todas as suas atividades, quer visitas ou conversas, o imperador escrevia em média de 15 linhas, e tudo escrito a lápis, ressaindo algumas rasuras e marginalhas. Estamos aqui no Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, sede histórica, no Salão Nobre, galeria destinada aos ex-presidentes. Aqui estão os 53 desembargadores que presidiram este tribunal nos seus 147 anos de funcionamento. Temos ali o primeiro presidente do Tribunal de Justiça, ou Tribunal da Relação, ou Relação de Ouro Preto, Luiz Gonzaga de Brito e Guerra. O imperador Dom Pedro II esteve em visita protocolar ao Tribunal da Relação numa terça-feira, 19 de abril de 1881. Nesse dia, o imperador, como de costume, acordou cedo, por volta das 5 horas, fez o desjejum e saiu com a sua comitiva em visitas à capital de Ouro Preto. Passou na Escola de Minas, depois se dirigiu ao Tribunal da Relação, que funcionava na Rua Direita, e depois foi visitar o 7º Batalhão de Infantaria. No diário de viagem do imperador, registra sua passagem pelo tribunal, em apenas 1,5 linha. Ele diz o seguinte, vejam bem: a relação onde só achei Quintiliano e o secretário bacharel Francisco de Paula Fernandes Rabelo. Não é má casa. Ouvi que os empregados são muito bons. Essa visita do imperador se deu 7 anos após a instalação do tribunal. Naquela época, o tribunal era constituído por 7 membros, sendo um deles destacado para ser o procurador da coroa. O tribunal estava composto da seguinte forma: o presidente era o desembargador Luiz Gonzaga de Brito Guerra, que inclusive se encontrava licenciado e fora da província. Era constituído ainda pelo desembargador Joaquim Caetano da Silva Guimarães, que estava na qualidade de presidente interino. Era constituído pelo procurador da coroa, desembargador Quintiliano José da Silva, pelo desembargador Manuel Tertuliano Tomás Henriques, pelo desembargador Ovídio Fernando Trigo de Loureiro, pelo desembargador Manuel Pedro Álvares Vilaboim e pelo desembargador Antônio de Souza Martins. Haviam também juízes de direito convocados, ou seja, no exercício das jurisdições plenas da segunda instância, que eram o doutor Inácio Gomes Guimarães, então juiz da comarca de Ouro Preto, e o doutor José Antônio Alves de Brito, então juiz da comarca de Piranga. No dia da visita, não houve sessão no tribunal. Aliás, as sessões do tribunal não eram realizadas todos os dias. Naquela época era bem diferente. Os desembargadores só compareciam ao tribunal para participar das sessões. E já havia, inclusive, paramentados de casa, com a toga, vestido de toga. Vinham, chegavam, desembarcavam do coche, que era uma espécie de uma carruagem, e adentravam no tribunal sob olhares curiosos da população, porque estavam todos indumentados. Era comum também ocorrer, antes da sessão, celebrar uma missa. As sessões eram realizadas sempre pelas manhãs. O imperador, com a sua comitiva, foi recebido pelo único desembargador que estava presente na casa, no tribunal. O desembargador Quintiliano José da Silva, que estava acompanhado do secretário da Relação, que era o bacharel Francisco de Paula Fernandes Rabelo. Certamente o imperador foi recebido na porta com as devidas honras e reverências. Adentrou, deve ter sido conduzido para o salão principal, o salão das sessões, e lá parlamentado com o desembargador e com o secretário. Possivelmente, ele sentou-se na mesa, que era costume realizar os trabalhos, que se encontra aqui nesse Museu do Judiciário. Esta bela e pesada e consistente mesa, de 1,30 m por 3,50 m, pertenceu ao Tribunal da Relação de Ouro Preto, desde a sua instalação, em 1874. Nas sessões era a mesa de trabalho dos desembargadores. Compunham 4 de cada lado, incluindo o procurador da coroa. Na cabeceira, o presidente. Em outro plano, o escrivão. Ao fundo, o oficial de justiça. Certamente,
quando da visita do imperador Dom Pedro II ao Tribunal da Relação, ele sentou-se nessa mesa. Ou melhor, provavelmente, né, porque ele foi levado para o maior cômodo do sobrado, onde funcionava o tribunal, né, que era a sala de sessões, era uma sala nobre. Infelizmente, nos assentamentos históricos desse tribunal, não existe nenhum registro dessa visita do imperador, nenhum documento, nenhuma ata, mas certamente houve algum registro interno. Isso está sendo objeto de redobradas pesquisas. Mas é de acentuar que essa visita que o imperador fez ao Tribunal da Relação foi uma visita muito rápida e simples. Não foi revestida de nenhuma pompa e circunstância, como se impunha. Ou seja, deveria ter ocorrido uma sessão especial em que todos os embargadores, componentes da casa, recebiam o imperador, chefe de Estado. No entanto, nada ocorreu. Não ocorreu sessão especial para receber o imperador, que esteve pela primeira vez na capital da província de Minas Gerais no decurso de 40 anos de reinado. Estamos aqui no Palácio da Justiça Rodrigues Campos, em Belo Horizonte. Nele funciona a Memória do Judiciário Mineiro, que já com seus 33 anos de existência, preserva, difunde e protege todo o bem patrimonial do Poder Judiciário Mineiro. Aproveitamos o ensejo para fazer um convite a toda a comunidade mineira e também a nacional para que nos visite e perceba a profundidade, o nosso conteúdo muito interessante sobre a história do Poder Judiciário Mineiro. Temos inúmeros documentos, muitos objetos e muitas fotografias que são vestígios de toda a história, de toda a evolução do Judiciário Mineiro.